Fala galera, beleza? João Decarli aqui e hoje eu trouxe um vídeo bem bacana para vocês para responder uma dúvida que é muito recorrente, é de muitas pessoas. Qual fica mais barato? Usar bloco cerâmico, famigerado tijolo baiano, ou bloco de concreto, bloco de vedação classe C de 2 furos? Bem, todo mundo sabe que o bloco cerâmico, a unidade dele é realmente mais barato, né? Isso é verdade em qualquer lugar do Brasil. O bloco cerâmico ele é mais barato que o bloco de concreto. Mas quando eu considero a parede pronta, levantada, com os blocos assentados e com o reboco feito, será que o bloco cerâmico ainda está ficando mais barato? E nesse vídeo eu vou mostrar que não, que o bloco de concreto ele já está ganhando essa batalha financeira aí, apesar da unidade dele ser mais cara. Quando você leva em conta a argamassa de assentamento e a argamassa de revestimento, né, o reboco, ele acaba ficando mais barato. Fora as outras vantagens que ele tem de velocidade de execução, você usar os furos para passar sistemas hidráulicos, elétricos, enfim. Então fica ligado que nesse vídeo eu trouxe como calculei para chegar nesse valor. Acho que vai ser bem interessante para você. Roda a vinheta. Bom pessoal, vamos lá então. Só para ficar mais claro, a gente vai fazer um estudo comparativo aqui então entre o bloco de concreto aqui e o bloco cerâmico, tá? Bloco de concreto, pessoal, só lembrando aqui, ele tem esse bloco desse exemplo que nós vamos fazer, 14 de largura aqui, né? 19 de altura. É que esse bloco tá colocado do jeito errado, mas a altura é medida ao longo dessa dimensão aqui, tá? Então, ele tem 14 de largura, 19 de altura e 39 de comprimento, tá? E o bloco cerâmico que a gente vai fazer como oponente dele é o bloco de 14 centímetros de largura, 29 de comprimento e também 19 de largura, tá? Então os dois são de 14 de largura e 19 de altura, mas de comprimento um é 29 e o outro é 19, certo? Então já vou mostrar aqui de cara o comparativo para vocês, resultado final como é que ficou, e depois eu entro no detalhe. Ó, o custo do bloco por metro quadrado do bloco de concreto ficou R$ 38,68 e o bloco cerâmico ficou 28, quase R$ 28. Por quê? Porque realmente o custo do bloco é maior. Por mais que ele renda mais, que ele tenha um rendimento maior, por ser maior, né? Tem 39 de comprimento, o custo dele é muito mais elevado. Então nesse ponto o bloco cerâmico ganhou. Agora, quando a gente entra aqui, pessoal, na argamassa de assentamento, a gente vê que é uma preponderância muito maior do bloco cerâmico, né? Ele gasta muito mais. Ele gasta quase 3 vezes o que o bloco de concreto gasta, né? Isso acontece, pessoal, pelo fato de que quando o pedreiro vai assentar um tijolo baiano, ele assenta com a colher e ele espalha toda a massa por toda a superfície, enquanto que o bloco de concreto ele tem apenas isso aqui para ser colocado a massa, certo? Então o bloco de concreto sai bastante na frente. E a argamassa de reboco, pessoal, saiu aqui um pouco maior para o bloco cerâmico, né? Um pouco mais barato no bloco de concreto, porque ele tem mais regularidade, né? O reboco que você faz no bloco de concreto, você consegue fazer ele muito mais fino, né? Nesse cálculo aqui eu considerei 1 centímetro para o reboco, para o bloco de concreto, e eu considerei 1,5 centímetro para o bloco cerâmico. Eu já fui bem, já dei até uma ajudinha aí para o bloco cerâmico, porque normalmente fica até mais que isso, né? Se você pegar um pedreiro que não consegue subir a alvenaria perfeitamente no prumo ali certinho, vai ter que corrigir no reboco, vai ter lugar que vai ficar 2 centímetros, vai ter lugar que vai ficar 2,5, e eu já vi até um absurdo de 4 centímetros de reboco, para vocês terem uma noção. Que não é tão incomum como se imagina, tá? Bom pessoal, vamos lá então para mostrar como que eu fiz esse cálculo para vocês. Aqui eu peguei essa parede aqui, tem 3,21 de altura, tá? 321 centímetros e tem 501 de largura. E aí eu preenchi ela com blocos de concreto, tá? 19 de altura e 39 de comprimento. E aí eu fiz as juntas aqui de 1 centímetro, tá? Tanto embaixo como nas laterais dos blocos. E também aqui na primeira fiada e também aqui no encunhamento também deixei 1 centímetro.
E aí eu contei, tá? Eu contei mesmo no dedo aqui. Se você quiser dar uma pausa no vídeo e contar para conferir se está certo. Mas eu contei aqui 200 blocos exatos, tá? Considerei meio bloco aqui, beleza. Então, a primeira conta que eu fiz foi essa, foi 200 blocos aqui, certo? Aí, pessoal, o que acontece? Aqui eu já consegui calcular o consumo de blocos por metro quadrado, porque aí eu peguei a área dessa parede, né? Que é 321 vezes 5, deu a área em metros quadrados, deu 200 blocos, aí eu peguei 200 dividido pela área e deu 12,44 blocos por metro quadrado. Aí, pessoal, eu considerei um custo de bloco de R$ 3,11 por bloco. De onde eu tirei isso? Aqui eu tirei no site de um fabricante grande aqui da minha cidade, que é a cidade de Limeira, Tatu Pré-Moldado. Você entra no site deles. Tem aqui, ó, bloco de concreto, classe C, 14 por 39, 4,5 MPa. Eles estão vendendo a R$ 3,11, tá, no site deles. Isso que eu considerei. Aí eu cheguei num custo por metro quadrado de 38,68. O próximo passo foi calcular o consumo de argamassa. Como que eu calculei, pessoal? Aqui tem umas imagens para ajudar a gente. Olha como é que é a argamassa de assentamento do bloco, tá? A argamassa é preenchida em toda a superfície das paredes do bloco e também lateralmente dessa forma aqui, ó. Dois ramos aqui, né? Duas passadas aqui de argamassa. Ah, como que você calculou? Então eu calculei primeiro o volume disso aqui e depois eu usei a massa específica para chegar no peso, né? na massa, em quilos dele. E quanto que eu considerei? Isso aqui, pessoal, eu considerei uma seção transversal dessa massa aqui, eu considerei um quadrado, um retângulo na verdade, de 2 centímetros de base e de altura 1 centímetro, tá? Então foi isso que eu fiz aqui, ó. 0,02, 2 centímetros, vezes 0,01, 1 centímetro, vezes a soma desses comprimentos aqui, ó, 39, 39 e aqui 10, 10 e 10, tá? E aí eu cheguei no qual o volume que vai de argamassa sobre um bloco. E aí multipliquei por 200, que é a quantidade de blocos que tem naquela parede, certo? E aí eu também considerei aqui esse volume aqui. Eu considerei, pessoal, mais largo do que aqui, né? Por quê? Porque aqui normalmente o pedreiro ele aplica com uma colher de pedreiro, diferente daqui que às vezes ele aplica com a bisnaga, que ele pode aplicar com a bisnaga. Então aqui eu considerei 3 centímetros, 3 centímetros de largura, e no outro sentido eu considerei 1 centímetro, multiplicado pela altura aqui, que é a altura do bloco, que é 19 centímetros. Então 0,01 vezes 0,03 vezes 0,19 vezes 2, né, porque tem duas vezes, e vezes 200 blocos. Aí eu cheguei nesse volume aqui em metros cúbicos. Eu considerei uma massa específica da argamassa de 2.000 kg por metro cúbico. Multiplicando um pelo outro eu tenho 132 kg, né, dividi por 20, que é o peso de um saco, e arredondei para cima, deu 7 sacos. O preço do saco, pessoal, para facilitar a nossa conta aqui, para eu não precisar calcular a quantidade de cimento e areia, eu considerei sacos de argamassa pronta, tá? Esqueci de falar isso. Eu considerei sacos de argamassa pronta, que é para facilitar nosso cálculo, e eu considerei o saco de argamassa pronta no caso da parede cerâmica também. Então, se eu considerei nos dois, a premissa é a mesma, e então dá certo ou fica justa a comparação, tá? Aí eu peguei esse preço aqui na internet, aqui ó, no site da Leroy Merlin. Voltomassa 16,29, saco de 20 kg, tá? Massa pronta, interno e externo, para assentamento e para reboco. 16,29. Aí o custo total é só multiplicar o custo de um saco pela quantidade de sacos. E aí eu tenho um custo em reais. E eu dividi pela área e a gente chegou num custo por metro quadrado, certo? E o consumo de argamassa para reboco, eu considerei, pessoal, eu dei um Google mesmo, tá? Eu achei no Google que era 16 a 20 kg por metro quadrado de parede por centímetro de espessura do reboco. 16 a 20. Então eu considerei aí um pouquinho mais que o mínimo, considerei 17, que eu achei um valor razoável.
E a espessura considerada por reboco eu pus 1 centímetro, justamente por aquilo que a gente já falou antes, que o bloco de concreto ele tem uma regularidade melhor na sua superfície, tá? E uma regularidade de fabricação também superior ao do bloco cerâmico. Então eu considerei 1 centímetro. Aqui a área é 16,08, igual considerado para todos. Então, somando aqui, eu tenho 273 quilos para rebocar. Eu considerei só uma face, tá, pessoal? Se eu considerasse 2 faces, eu acho que ainda o bloco de concreto vai ficar mais econômico ainda em relação ao cerâmico. Mas aqui eu considerei só uma face rebocada. Então, a quantidade de sacos deu 14. Né? Eu dividi essa quantidade de quilos por 20, né, para eu achar a quantidade de sacos, arredondei para cima. O custo total é o custo de um saco vezes a quantidade de sacos e depois dividir pela área para achar o custo por metro quadrado. Então, resumindo, a gente chegou nesses valores aqui que eu somei num valor final de quase R$60 por metro quadrado para você fazer uma parede de blocos de concreto revestida por reboco. Não estou considerando a mão de obra, tá? Pode ser que o pedreiro, a sua mão de obra, cobre mais caro para assentar bloco do que para assentar bloco cerâmico? Pode ser, tá? Mas mesmo assim a economia é muito grande, é R$60 por metro quadrado contra R$68 no bloco cerâmico, né? E aí o bloco cerâmico, pessoal, o cálculo foi muito parecido, tá? Com exceção da argamassa de assentamento, que eu fiz da seguinte forma. Eu considerei, aqui só um detalhe, como eu considerei a modulação certinha para o bloco de concreto, aqui a parede acabando no meio bloco, intercalando meio bloco com bloco perfeito, eu fiz a mesma coisa para o bloco cerâmico, que é para ficar a mesma premissa, tá? Então, eu diminuí um pouquinho aqui, né? Para encaixar certinho, para não dar perda, que é para ficar justa a comparação. E aí, pessoal, o que eu fiz? Vocês concordam comigo que o volume de argamassa usado aqui é igual à área da superfície de massa vezes 14 centímetros, que é a largura, a espessura da parede? Então eu calculei essa área aqui, a área dessas juntas aqui, não a área dos blocos. Então eu calculei a área das juntas, certo? De todas as juntas, e multipliquei pela profundidade aqui, como se fosse um vetor entrando no plano aqui da tela, entendeu? Por 14 centímetros. Eu cheguei nesse volume aqui, né? Certo? E aí eu fiz o mesmo cálculo que eu fiz pro bloco de concreto, né? Multipliquei pela massa específica, cheguei no peso, calculei a quantidade de sacos, eu calculei o valor em reais, né? Tem o valor unitário do saco. Aí multipliquei pela quantidade de sacos para chegar no valor em reais total. Dividi pela área para chegar no valor em reais por metro quadrado. E aqui a mesmíssima coisa do bloco de concreto, só considerei um reboco de 1,5 centímetros, conforme já falado anteriormente. Pessoal, e esse foi o resultado final, tá? Eu quis trazer esse vídeo para vocês porque eu acho que é um vídeo que não tem no YouTube. Eu acho que é uma dúvida aí recorrente das pessoas. Como faz para calcular tudo isso, né? E quem realmente sabe fazer conta, faz esse cálculo que foi feito aqui, já vê que o bloco de concreto está compensando. Ele está legal. Aqui deu um pouquinho mais de 8, quase R$9 por metro quadrado de economia. Parece pouco, mas quando você pensa numa obra de uma residência grande, de alto padrão, ou várias residências, se você é construtor, você vai ter uma economia substancial, né? Isso, inclusive, considerando que eu tô rebocando só um lado da parede. Se eu considerar o outro, essa economia vai ser ainda superior. E considerando também, pessoal, que o bloco cerâmico aqui, o reboco do bloco cerâmico, eu considerei 1,5 cm. Mas isso aqui é assim, é um bom pedreiro. Pedreiro que assenta o bloco controlando muito bem o prumo, né? Eu já vi casos assim, bizarros de 4 centímetros, né? Mas eu acredito que a média fica entre 1,5 e 2, tá? Então é isso, pessoal. Acho que o bloco de concreto realmente está ganhando muito espaço. Esse é um dos motivos, a economia que ele gera, mas não só. A gente pode fazer outro vídeo aqui falando da
velocidade de execução. Falar outro vídeo da possibilidade de você fazer pilaretes para reforçar, para você passar os sistemas elétricos dentro dos furos, sistemas hidráulicos, enfim. Você assentar cerâmica diretamente no bloco sem a necessidade de fazer reboco, né? Tem mais essa economia que não foi considerada nesse vídeo. Então assim, acho que é um produto que é realmente o futuro. Acho que a tendência são as olarias se fecharem mesmo e o bloco de concreto assumir essa fatia de mercado aí cada vez mais. Pessoal, obrigado pela audiência aí, pela visualização. Se você puder ajudar a gente a crescer aí, a ter relevância no YouTube, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha que poderia ter sido considerado nessa análise. Espero que tenha agregado aí para você e valeu, até a próxima.